Boa noite a todos. Boa noite, Sensei. É normal que durante a prática o corpo se mova involuntariamente, como um balanço? Não, Leila, não é normal. Na verdade, você tem que sentar-se de forma bem estável e não deve haver um balanço involuntário, nem movimentos involuntários do corpo, a menos que haja um motivo fisiológico para isso, não é? Mas normalmente você deve conseguir uma imobilidade tão grande que a sua noção de limites e do corpo fique difícil. É normal que pessoas relatem que fica difícil até desmanchar a posição depois de um certo tempo, não é? E você tem que fazer um esforço consciente para voltar a se mover. Boa noite, Sensei. Gostaria de saber qual foi o nível de iluminação do mestre Dogen e como foi o relato de sua experiência. O relato da sua experiência é apenas de que abandonou o corpo e mente. E foi até o seu mestre e acendeu o incenso e disse isto a ele. O mestre olhou para ele e reconheceu o fato de que ele havia atingido um nível que ele poderia responder, os dois poderiam responder, de modo que essa pergunta só poderia ser feita diretamente a Eihei Dogen e a Tendo Nyojo, o seu mestre. E assim também os relatos de Dokusans ou das experiências não são para serem relatados publicamente a toda hora, só em determinadas circunstâncias que eles são relatados quando há uma utilidade para isso. O primeiro livro em que eu vi uma sequência de relatos de experiências desse tipo foi Os Três Pilares do Zen, de Philippe Kapleau, que era da escola Rinzai, e relatou vários momentos de Kensho, de atingir essas experiências, tanto dele quanto de alunos e de outras pessoas como ilustração. Mas cada experiência é diferente da outra e elas não servem de modelo para ninguém. Há certas similaridades, mas explicar sobre elas pode levar também à tentativa de imitá-las, mesmo por, vamos dizer, não com a vontade de enganar, mas com a vontade de sentir aquilo que foi descrito. E isso pode levar a uma forma sofisticada de ilusão que vai dar ainda mais trabalho para o professor para desmontar. Portanto, é melhor não fazer esse tipo de pergunta. Anterior. Piscar os olhos me parece ter sido um recurso para restabelecer a concentração na prática. Isso pode estar correto? Não, o piscar de olhos deve ser uma coisa da qual você não está nem consciente. Se você precisar concentrar-se, estiver muito perturbado por pensamentos invasivos, experimente concentrar-se na respiração ou mesmo contá-las. Boa noite, Sensei. Durante o zazen, é normal a sensação de um mergulho em um grande silêncio, onde não se perceba se você mergulhou no silêncio ou se o silêncio mergulhou em você, pois a percepção de dentro e fora se diluem. Sim, é perfeitamente normal e seria um segundo estágio de concentração mais profunda, mas é muito bom, mas isso ainda não é o despertar. Boa noite.
Sensei, como o senhor enxerga o vegetarianismo dentro do budismo? Já fui vegetariano estrito por 2 anos, só que depois comecei a me sentir mal por não comer, daí voltei a comer, tento evitar não comer, só que como me sinto muito mal e depois que leio sobre o budismo, sinto que gerei um karma muito pesado. Que conselho você me daria? Bom, o senhor deveria perceber que, na realidade, evitar comer carne é evitar participar dos matadouros ou da morte de animais que, na situação de riqueza em que estamos vivendo hoje, não é mais necessária, né? Se fôssemos caçadores numa floresta e não tivéssemos agricultura, seríamos obrigados a caçar e isso seria, vamos dizer, um processo natural. Mas não existe nenhum motivo físico para que uma dieta vegetariana não seja perfeita do ponto de vista de saúde. Eu posso dizer isso com um testemunho próprio, porque eu nasci em uma casa vegetariana, meu pai era vegetariano, e na realidade comi carne raras vezes em minha vida, e na realidade a vez em que isso aconteceu mais frequentemente foi porque eu estava num mosteiro onde não podia recusar se por acaso aparecesse alguma forma de carne na mesa, né? Mas eu posso computar que, tirando essas experiências que não foram muito longas, tenho aí mais de 70 anos de vida sem comer carne e a minha saúde, para alguém com 73 anos, é bastante boa. Então, minha primeira reação quando alguém diz que se sente mal se não come carne, só posso crer que é por uma questão de hábito, porque não existe um motivo para nós, onívoros, não podermos viver muito bem sem isto. Mas não existe nenhuma regra no budismo que diga que devemos ser vegetarianos ou veganos. Isso é uma decisão particular de cada um e está ligada ao nível de compaixão que ele sente. Não existe nenhuma obrigatoriedade desse tipo, nenhuma regra, e Buda mesmo recusou-se a estabelecer regras desse tipo, embora tenha sido instado por monges mais radicais. Existe a tradição de uma cozinha vegetariana em vários monastérios e é realmente uma comida muito sofisticada e muito boa. Na tradição japonesa chama-se Shojin Ryori. Já falei sobre esse assunto várias vezes, existem vídeos na internet sobre esse assunto no canal Zen Budismo por Monge Gensho. Há vídeos mais longos sobre essa questão, mas todos com esse espírito que acabei de dizer. Isso é uma decisão individual, não existe nenhuma regra a respeito e cada um faz o que sentir melhor para si mesmo. Portanto, também não precisa se sentir mal, a menos que sinta que existe um conflito moral. E esse seja uma questão que você vai ter que resolver que o senhor vai ter que resolver dentro de sua própria mente.